Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Cantando com Manu, né? Hoje nossa nona aula já, o tema de hoje é a introdução à teoria musical. A teoria musical que é tão importante para nós cantores, né, músicos, porque é através da teoria musical que a gente vai conseguir ter mais liberdade, né? Liberdade de atuação dentro do canto, liberdade de atuação tocando algum instrumento que não seja a voz, né? Então, a aula de hoje é realmente muito importante. É a partir daqui que vocês, enquanto cantores, começam a ter mais liberdade. Então, o conteúdo é grande, né? Vou tentar ser mais específica possível. Então, quem for chegando, vai me dando boa noite para eu saber quem está na sala. Patrícia está aqui comigo, Flávio também. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, dá um ok para mim, quem está me ouvindo bem, me vendo bem. Lembrando que vamos ligar a partir de agora o nosso modo aula, né? A gente só vai deixar aberto agora o pianinho virtual, lá para quem não tem, né, o piano ou o teclado em casa, o instrumento, vai usar o piano virtual. Eu deixei o link aqui na sala para vocês. Então, a única janela que a gente vai deixar aberta no nosso computador vai ser essa, né? Que mais? Se a gente tiver qualquer problema com a transmissão, aquele F5, né, sai da sala, volta. Se acaso eu tiver algum problema com a minha transmissão, não saia daqui, fique aqui, porque eu paro essa live e volto em outra, certo? Tá todo mundo me vendo bem, me ouvindo bem? Posso ir? E aí a gente vai fazer daquele jeito que a gente sempre faz, né? Eu vou falar um pouquinho do contexto, enfim, deixar vocês a par um pouquinho da parte teórica e depois a gente parte para parte prática, certo? E na parte prática a gente vai ter que usar um instrumento, né, o teclado, o piano, e também um papel e uma caneta. Então já deixa disponível aí do lado de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok, gente, que até agora só acho que a Flávia e a Renata me deram sim, Carla também, Adriana sim, ok. Então, vamos lá, né? A gente vai falar hoje de uma coisa muito importante, né? Chamada escala musical, que é a partir dela que tudo começa na música, né? A partir dela que você tem um tom, que você tem uma tonalidade, a partir dela que se constrói melodias, a partir dela que vem a harmonia. Só que antes de falar da escala propriamente, é importante que nós entendamos o que são as notas musicais, né? Vocês já pararam para pensar o que são as notas musicais? Se a gente pudesse definir de uma maneira bem simplificada e acessível, a gente pode dizer que a nota musical ela pode ser entendida como um elemento mais básico e primordial da música, né? É aquele pedacinho que junto com outro pedacinho, com outro pedacinho, com outro pedacinho, vai formar a música como um todo, né? Vai formar a melodia, vai formar a harmonia. E essas notas musicais, cada nota, né, ela tem uma característica diferente, ela tem uma vibração diferente, e aí ela vai ter uma sonoridade diferente, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer alguém que tem ouvido absoluto. Quem tem ouvido absoluto consegue reconhecer exatamente a nota que se canta ou que se toca, né? Eu tenho um filho de uma amiga aqui em Araraquara que se você bater uma caneta num copo, ele vai dizer qual que é a nota, né, qual que é o som exatamente daquela caneta batendo no copo, né? É claro que é possível desenvolver isso, né? Algumas pessoas já nascem com o ouvido absoluto, outras pessoas podem desenvolver, mas é um estudo que precisa começar desde pequenininho, né? O que a gente pode fazer agora, né, que a gente já está crescido, marmanjo, é desenvolver o ouvido relativo. Isso é possível, em que a gente consegue ter uma ideia, uma noção, dependendo da altura, da nota, de que nota é aquela, né? Então, esse é o conceito de nota, né, musical. E a nota, gente, é uma coisa muito abstrata, né? A música é uma coisa muito abstrata, porque a música é uma expressão.
né? A gente não pode ver, não pode tocar. E o sistema de notação musical, ele surgiu para tentar popularizar, né, aquilo que se fazia de uma maneira completamente intuitiva e abstrata, né? Como é que um compositor escreve uma música e o cara do outro lado do mundo vai tocar aquela música que o compositor imaginou? Não existe uma outra maneira a não ser a notação musical. É por isso que criou-se todo um sistema de notação para que eu, Manuela, aqui pegue uma composição de Bach, de Beethoven, de Tom Jobim, de qualquer um que seja, para poder executar. Não é mesmo? E existem símbolos, né, que a gente usa para poder fazer essa notação musical, né? Para fazer a notação das notas, né, consequentemente das escalas, dos acordes, a gente usa o pentagrama, também conhecido como pauta ou a cifra. O pentagrama, gente, é um sistema de 5 linhas e 4 espaços, e essas linhas, elas são sobrepostas, né? Eu tenho linha, espaço, e dentro dessas linhas e dentro desses espaços, eu escrevo alguns símbolos, e esses símbolos me dizem quais são as notas, exatamente, qual é a altura e qual é o nome dessa nota. Tudo isso vocês vão ter no material de PDF que tá disponibilizado, que vai ser disponibilizado após essa aula. Na música erudita se escreve basicamente tudo, né, no pentagrama ou na pauta, que é esse sistema de 5 linhas e 4 espaços, né? Porque na música erudita não existe cifra. Então, tudo é escrito na pauta, tudo é escrito no pentagrama. E aí você precisa aprender a ler música para tocar as peças eruditas, a não ser que você toque de ouvido, né? A pauta ou pentagrama é usada também nos coros, né? Quem aqui já participou de coral ou canta ainda em coro sabe disso, que tudo é escritinho lá, né, na pauta, e você precisa aprender a ler as notinhas, né? Já na música popular, a gente não escreve tudo no pentagrama, né? A gente tem a cifra, que é aquele sistema que vocês já conhecem, porque já foi em material anterior, né? Que os acordes ou as notas, eles são representados através das letras do alfabeto, né? O A, B, C, D, E, F, G. Lembra disso? Que o A era o Lá, o B era o Si, o C era o Dó, e assim consecutivamente. Pois é, e esse sistema de cifragem, ele diz pra gente quais são as notas que vão acompanhar a melodia. E aí a gente usa o pentagrama, a pauta, para escrever somente a melodia. Então, não se escreve tudo, né? Se escreve a cifra, que serve para o acompanhamento, né? Para o instrumento harmônico, e se escreve na pauta a melodia, para que a gente possa cantar aquela melodia escrita, enquanto os acompanhantes leem a cifra e sabem exatamente, através daqueles códigos, quais as notas que eles deverão tocar e executar. E sim, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês vai estar bem especificado no material de PDF, tá? Inclusive tem lá imagem de partituras para que vocês possam visualizar a diferença, né, entre uma partitura de música erudita, uma partitura de música popular e todas essas coisas, certo? As notas musicais, chamadas notas musicais naturais, né, vocês com certeza já conhecem, e são 7, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se eu continuar depois dessas 7 notas, eu vou ter de novo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E consecutivamente vai sempre esse ciclo de 7 notas se repetir, né? Sempre se repetir. Acontece que entre essas notas aí, eu tenho algumas alterações, né? Que são as notas sustenidas, que ficam alteradas como notas sustenidos, né, ou notas bemóis. Vocês já provavelmente ouviram falar nisso, né? O sustenido é uma alteração da nota natural quando eu caminho para o agudo, e o bemol é uma nota alterada quando eu caminho para o grave, para o descendente, né? Então, quando eu caminho para o ascendente, eu penso em sustenido, ou seja, eu estou subindo.
E quando eu penso no descendente, que eu estou descendo, eu penso no bemol, ou seja, eu estou diminuindo, certo? Essas alterações são caracterizadas pelo jogo da velha. Vocês já viram, né, o hashtag, que aí quer dizer sustenido, vou digitar aqui para vocês, e o Bzinho minúsculo, que quer dizer bemol. Quando eu estou lendo uma partitura e na minha partitura aparece essa notaçãozinha na frente da nota, está dizendo que eu vou ter que tocar essa nota, que seria o dó, alterada, né? Então não é aquele dó natural, certo? Que eu estou acostumada como sendo aquela nota branca do piano, do teclado, certo? E aí, na notação, isso muda, né? Se eu estou falando de cifra, a alteração sempre vai aparecer depois da cifra. Então, se eu, por exemplo, for escrever dó na cifra, vai ser assim, ó, um C maiúsculo. Isso está me dizendo que é um dó. Agora, se aparece assim, ó, um dó com um hashtag, né? Eu estou dizendo que é um dó sustenido. Já no pentagrama, na pauta, quando eu tenho a nota escrita lá ou no espaço ou na linha, como eu disse, essa alteração vai aparecer antes. O bemol ou o sustenido vai aparecer antes da nota. Mas tudo isso está querendo dizer uma coisa só, que essa nota ela está alterada, certo? Até aí, alguma dúvida sobre o que é nota musical, sobre o que é pentagrama, sobre o que é cifra? Quem tiver pode digitar, quem não tiver dúvida pode dizer ok, que eu sigo adiante, certo? E aí todas essas imagens aqui, infelizmente eu não consigo anexar aqui as imagens para que vocês possam ver, mas tudo isso vocês vão ter depois no material de PDF de vocês, e aí vocês vão ver isso, ó. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui perto para mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma partitura de música popular, ó. Deixa eu vir aqui. Vocês conseguem enxergar bem? Eu não sei se... Quanto mais eu chego perto, parece que fica embaçado, né? Mas, ó, tá vendo o pentagrama aqui, ó? Esse sistema de 5 linhas e 4 espaços, isso é o pentagrama, né? As notinhas lá da melodia, ó, escritas, né, para eu poder cantar, e a cifra logo acima, né, que são esses símbolos aqui, ó. E é um sistema tão perfeito, gente, esse sistema de notação, que eu consigo escrever tudo através do pentagrama. Eu consigo escrever o tom e a tonalidade que tá, qual é o tempo das notas, qual é o tempo de duração das notas e dos acordes, quais são as notas, né, que eu tenho que tocar, como eu tenho que tocar. Então, assim, as apogiaturas, que são aquelas coisas que enfeitam a melodia, né, tudo isso é possível a gente escrever numa partitura, né, numa pauta, num pentagrama. Tudo isso é possível escrever. E lembrando que na música erudita se escreve tudo. Na música popular já não se escreve tanto, né? Porque a gente tem essa maior liberdade, na verdade, vamos dizer assim, de interpretar, né, aquilo que o compositor fez. Isso é mais flexível, certo? E aí, agora eu vou pedir para você voltar lá para o seu piano virtual ou para o seu teclado, porque a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar tudo isso que eu falei até agora no instrumento, né? Seja ele virtual, seja ele de verdade, né? Então, olhando lá para o instrumento, pode abrir lá o linkzinho, né? A paginazinha do piano, ou se você está com o seu instrumento de verdade, olhar lá para ele. Quem não toca nada vai ser muito bom, né? Porque vai dar uma luz aí no fim do túnel para vocês. Quem já toca pode usar isso para ensinar para as pessoas depois, ou pode apenas fixar aquilo que você de repente já aprendeu e aprendeu de uma outra forma, né? Mas lá no teclado, né, do piano, eu tenho como características as notas brancas, que são as notas maiores, e as notas pretas, que são notas menores que ficam logo acima das notas brancas, certo?
Olhando para o instrumento, você vai ver que existe um padrão entre as notas pretas. Eu sempre tenho 2 notas pretas, depois 3 notas pretas. 2 notas pretas, desculpa, depois 3. E assim consecutivamente. É assim, basicamente, no instrumento todo. Vocês concordam comigo? Visualizando aí? E aí, o que acontece? Eu costumo brincar com as minhas crianças, né, na aula de musicalização, que é o pai e a mãe, as 2 notas pretas, e os filhos, os 3 filhos, as 3 notas pretas. Então, eu sempre tenho o conjunto do pai e da mãe dos 3 filhos. O pai, a mãe e os 3 filhos, certo? Aonde eu tenho o pai, que é sempre o pai e a mãe primeiro, né? Logo abaixo do pai, pensando à esquerda, eu tenho a nota dó. E ela tem como característica esse som, ó. Certo? Aqui eu tô no meio do piano, né? No chamado dó 3. E aí, pensando nisso, é possível você encontrar todos os dós que existem aí no piano que você está usando. Se você está usando o piano virtual, ele vai te dar como característica esse som aqui, ó. Percebe que o timbre muda um pouquinho, mas o som é o mesmo, né? A vibração é a mesma, certo? Então, ó, pensando nisso, a gente vai encontrar todos os dós do nosso piano. Então, primeiro a gente identifica o pai e a mãe, né? O pai e a mãe. Vamos começar lá no grave. E logo abaixo do pai, a gente tem o dó. Né? Aí sobe mais um pouquinho, próximo pai e mãe. Onde está o pai, a gente desce. Tem o próximo dó. Subindo um pouco, próximo pai e mãe. Lá no pai, abaixo, a gente tem o dó. E assim a gente tem todos os dós do piano. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês conseguiram visualizar os dós do piano usando esse mecanismo de encontrar o pai e a mãe? Por favor, digam agora para mim. Ok, muito bom. Tá. Fácil, né? Não é difícil. E porque para o cantor é muito bom usar o piano ou o teclado, mesmo aqueles que tocam violão, né? Mesmo aqueles que tocam violão, que tocam instrumento de corda, né? O piano, como ele tá tudo na horizontal, né? O teclado tá todinho na horizontal, é mais fácil para eu conseguir identificar, né? Porque eu tenho, além do som, eu tenho esse apelo visual. E aí tem gente que tá com dúvida aí. Eu vou mover a minha câmera, tá? Vai ficar meio tremido primeiro, mas ó, vou mover a minha câmera para que eu possa mostrar o meu instrumento aqui para vocês visualizarem. Ó, tá vendo? Aqui eu tenho aquela sequência de pai, mãe e os 3 filhos, que vai se repetir sempre, ó. Pai, mãe e 3 filhos. E sempre vai assim. Onde eu tenho o pai e a mãe, logo abaixo do pai, ó. Tá vendo que aqui não tem uma nota preta, ó? É essa aqui, ó. Logo abaixo do pai, à esquerda e não à direita, tá? Logo abaixo do pai, à esquerda, eu tenho dó. Aí, o próximo dó que eu vou ter, eu tenho que achar o pai e a mãe, ó. De novo, achei o pai e a mãe, eu tenho um dó. Subindo, deixa eu pegar o cabo aqui, ó. Mais um pouco acima, tá vendo, olha lá, o sistema de novo, ó, de 2 e 3, né? Aqui eu tenho o pai e a mãe, e aí, consequentemente, eu tenho um dó. Percebe? Assim eu consigo encontrar, deixa eu voltar aqui para não deixar vocês zonzos. Eu consigo encontrar todos os dós do meu instrumento, seguindo essa maneira. Vocês conseguiram entender agora ou alguém tem alguma dúvida?
E aí eu vou ter vários dós, né, dentro do meu piano, dependendo de quantas oitavas eu tenho, né? Por exemplo, nesse instrumento que eu estou usando aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dós, né? Lá no piano virtual, para quem não tem um instrumento, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 dós. Certo? Deu para enxergar agora todos os dós? Ai, alguém ainda tem dúvida sobre como encontrar os dós do piano? Pode falar, gente. Se tem dúvida, eu mostro de novo, tá? O importante é sair daqui sem dúvida. Isso é muito importante. E aí, olha só que beleza. Se eu descubro onde está o dó, eu sei aonde está qualquer nota, né? Porque depois do dó, o que eu tenho? Ré. Depois do ré, mi. Depois do mi, fá. Depois do fá, sol. Depois do sol, lá. Depois, si. E depois, dó. Certo? Muito fácil, muito tranquilo. Deixa eu mostrar para vocês de novo. Ó, vou trazer aqui, só para vocês vão ficar zonzos um pouquinho, mas é por pouco tempo. Pronto. Ajeitei lá. Tá vendo, ó? Tem o pai, a mãe e os 3 filhos. Tem o pai e a mãe, achei o dó. Depois do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aí depois tudo vai se repetir, né? Dó, ré, mi, fá e assim consecutivamente. Certo? Então, ó, aqui eu tenho a escala de dó maior. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Certo? A escala maior de dó, ela tem como característica todas essas notas brancas, né? Eu não toco nenhuma nota preta, ou seja, eu não toco nenhuma nota alterada. Tudo é branquinho, certo? E aí, olha só, eu sabendo disso, eu consigo achar qualquer nota aqui. Lembra quando eu disse para vocês que a alteração da nota natural, quando é para os agudos, ou seja, quando é ascendente, é sustenido, e quando é para baixo, é bemol? Então, pensando nisso, ó, aqui é dó. Se eu quiser um dó sustenido, ó, ela vai virar a nota preta. Tá vendo que subiu e não desceu? Agora, se eu quisesse um dó bemol, por exemplo, eu teria que descer lá, ó, e tocar a próxima notinha, certo? Se eu quiser um ré, por exemplo, onde está o ré? Tá bem aqui, ó, do lado. Se eu quisesse um ré sustenido, o que eu ia fazer? Eu ia alterar essa notinha, ó. E aí ela ia virar uma nota preta. E se eu quisesse um ré bemol, ó, eu iria tocar logo aqui embaixo, eu tenho um ré bemol. Isso tudo que eu estou falando é o seguinte. Antes, a gente precisa ter em mente uma coisa muito importante. A menor distância que eu tenho entre uma nota e outra, a menor distância é chamada de meio tom. Então, ó, daqui para cá eu tenho meio tom. Daqui para cá, meio tom. Daqui para cá, meio tom. E assim consecutivamente. Ou seja, quando eu vou subindo ou descendo, tocando todas as notas brancas e pretas, brancas e pretas, brancas e pretas, eu estou tocando de meio em meio tom. Eu estou tocando a menor distância que existe entre uma nota e outra, certo? Agora, quando eu toco só as notas brancas, por exemplo, ó, de dó para ré, e não toco a nota preta, o que eu estou fazendo? Eu estou tocando um tom. Por quê? Porque meio mais meio tom é igual a 1. Então, vamos pensar assim. Meio tom, né, ou seja, o semitom, é a menor distância que eu tenho entre uma nota e outra. Já o tom é a soma de 2 semitons, certo? Parece meio complicado, é matemático, completamente matemático, tá bom? Mas é muito simples, depois que vocês pegam o jeitinho, é muito simples, certo? Dúvidas até aí? Vou voltar lá a minha câmera.
dúvidas sobre como encontrar o dó e as outras notas do piano, sobre o que é semitom, sobre o que é tom, pode escrever. Se alguém tiver dúvida, eu repito tudo para vocês. Eu acho que não, né? Ninguém tem dúvida? A Nayara está dizendo que acho que confundiu um pouco. O que você confundiu, Nayara? Tá, muita gente entendeu. Isso, Flávia, todo esse exemplo que eu dei até agora foi no Dó 3, tá bom? Foi usando o Dó 3. Tá, aí a Leide me fez uma pergunta interessante. E aí, Renata, se alguma coisa que eu disser você não entender, por favor, você me sinaliza que eu descrevo para você, tá bom? Tem um monte de nota, de pergunta interessante aqui, né? Porque teve um monte de gente que já descobriu várias coisas. Só nessa brincadeirinha aqui rapidinho, né? Então, por exemplo, ó, vamos voltar lá para o seu instrumento. Vamos tocar o dó. Você já achou o dó, vamos tocar o dó. Tocou o dó, certo? Aí vamos pensar que eu preciso de um dó sustenido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir meio tom, certo? E vou lá para a notinha preta, certo? Grava aí o dó sustenido. Agora, eu quero que você toque um ré. Lembra que a nota que está logo depois do dó? Tocou o ré. E aí eu quero que você toque agora um ré bemol. E aí lembra que o bemol a gente desce? Então vamos lá. Tocou o bemol. E aí vem uma pergunta, tá? Vocês perceberam que dó sustenido e ré bemol é a mesma nota? Quem conseguiu perceber? Que o dó sustenido é a mesma nota que ré bemol. Toma um tempo, toca, olha aí no piano e percebe. É a mesma coisa, não é? Pois é, exatamente, é a mesma nota. Isso na música é chamado de enarmonia. Apesar de ser a mesma nota, existem algumas regras, tá? Então, se na partitura está escrito dó sustenido, você vai tocar o dó sustenido. Se está dizendo ré bemol, você vai tocar ré bemol. Mas não é a mesma nota que dó sustenido? Mas na partitura está marcado ré bemol. E vem marcado de maneira diferente porque existe algumas regras em relação à escala, tá bom? É uma questão de nomenclatura, apesar de ser a mesma nota, mas é uma questão de nomenclatura. Aí a Flávia tá me perguntando do dó do piano, né? Que o meu dó 3 é o quarto dó do piano dela. Sim, no meu também é, porque a gente tem uma oitava a mais, tá bom? Mas não tem problema nenhum, você toca o quarto dó como sendo o terceiro, tá bom? Não existe problema nenhum, mas porque a gente tem uma oitava a mais. Aí, vamos lá. Então, assim, eu vou dizer que é dó sustenido ou que é ré bemol, dependendo da escala em que eu estou, tá bom? Mesmo sendo a mesma nota. É a mesma nota. Isso é chamado de enarmonia na música, tá bom? Aí teve uma outra pergunta interessante aqui para trás do Marcos, que ele está dizendo que entre o Mi e o Fá, na verdade está perguntando, né? Entre o Mi e o Fá, eu tenho um semitom ou tom? Vamos conferir entre o Mi e o Fá se eu tenho semitom ou se eu tenho tom? Ó, vamos achar primeiro o Mi, né? Então, deixa eu tirar a câmera para fazer junto com vocês. Ó, eu vou fazer aqui e aí depois vocês conferem aí no instrumento de vocês. Então, ó,
pai e mãe, tem o dó, certo? Dó, ré, mi, fá. Olha lá, entre o mi e o fá, ó, eu não tenho a nota preta, né? Lembra quando eu disse que a menor distância que existe entre uma nota e outra é meio tom, ou seja, um semitom? Meio tom, semitom é a mesma coisa, tá, gente? Então, de mi para fá eu tenho o que aqui? Eu tenho um tom ou eu tenho um semitom? Respondam para Moá agora. É um tom ou é um semitom? Por favor, responda o que vocês acham que é. Lembra que o semitom é a menor distância. Isso, exatamente. Acertou quem disse que eu tenho um semitom, né? Meio tom, porque eu não tenho nota preta. Eu só teria aqui um tom se eu tivesse mi sustenido e fá, mas ele não existe. E ele não existe também, esse semitom a mais, aqui, ó, do si pro dó, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Entre o si e o dó, eu não tenho, ó, uma nota preta, eu tenho um semitom, né? A distância é um semitom e não um tom. E aí, a gente descobriu a América com isso aqui, sabe por quê? Isso é uma fórmula matemática. A escala maior, ela tem como característica meio tom do terceiro para o quarto grau e meio tom do sétimo para o oitavo grau. O que eu estou dizendo aqui? Vamos pensar nas notas como sendo graus a partir de agora, tá bom? Quando eu digo notas da escala ou graus da escala, eu estou falando a mesma coisa, tá bom? Então vamos pensar que o dó é 1, o ré 2, o mi 3, o fá 4, o sol 5, o lá 6, o si 7 e o dó lá em cima, ó, oitava, certo? Sem dúvidas, tranquilo até aí, né? Então, vamos lá. Se eu fosse escrever isso aqui, essa fórmula matemática, eu diria que na escala maior eu tenho, ó, tom, de dó para ré, ré para mi, tom, mi para fá, semitom, fá para sol, tom, sol para lá, tom, lá para si, tom, si para dó, semitom. É pura matemática, é fórmula de física agora, né? Então, eu fico assim, ó, minha escala fica assim, ó, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Deixa eu escrever aqui para vocês. Essa é a estrutura de qualquer escala maior. Não interessa se a sua escala maior é dó, se a sua escala maior é ré, se a sua escala maior é sol, se a sua escala maior é mi sustenido, se a sua escala maior é sol bemol, não interessa. Você sempre vai ter a mesma estrutura de tons e semitons dentro da escala maior, certo? E aí, o que acontece? Conforme eu vou mudando, né, de posição, de lugar, ou seja, se eu for para o ré, eu vou ver que essa sequência de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, para ela ficar perfeita, eu vou ter que alterar algumas notas. É por isso que os sustenidos e os bemóis, eles vão surgindo nas escalas, né? Então, eu tenho escala, como a escala de dó maior, por exemplo, que não tem nenhuma nota preta. Eu já tenho outras escalas, como a escala de fá sustenido, por exemplo, em que eu vou ter várias notas pretas, né? E aí a gente entra naquela coisa que
provavelmente alguns de vocês já passaram por isso, que é quando eu mudo de tom e vou para um tom muito acidentado, digamos assim, um dó sustenido, um lá bemol, o músico que me acompanha fica chateado, né? Faz bico e diz que não vai tocar e que não sabe transpor. Porque se eu não sei bem escala, vai ficar difícil mesmo para eu tocar, porque vai ficar tudo alterado, né? Eu vou ter um monte de acorde alterado, um monte de acorde sustenido, de acorde bemol, dependendo do lugar onde eu estou, certo? Dúvidas até aí? Gente, quem tem, pode digitar para mim. Tá todo mundo dizendo que tá ok. Então agora a gente vai treinar isso, né? Botar à prova. Porque, como eu disse, a escala é o ponto de partida para todas as coisas que vêm logo após, né? Formação de acorde, melodia, harmonia, né? Para eu poder transpor. Então, assim, as minhas músicas, para eu poder fazer os meus vocalizes, porque os vocalizes eles são todos feitos em cima das escalas, né? Para eu poder transpor uma música de tom, como eu já falei, para eu poder reharmonizar essa música, ou seja, mudar a harmonia, eu quero fazer um arranjo diferente. Então, eu preciso saber a escala, não tenho como fugir da escala. Saber escala traz enormes benefícios, né, para o cantor, muitos benefícios mesmo. Por isso que vale a pena a gente estudar as escalas. E lembrando que aqui a gente está falando de escala maior. Existem inúmeros tipos de escala, né? Escala menor, escala pentatônica, escala cromática, escala dominante alterada, dom-din, din-dom, enfim, são inúmeras escalas. E o que vai mudar de uma escala para outra? Vai mudar essa estrutura de tom e semitom, tá bom? Agora, onde ela acontece, o período em que ela acontece é o mesmo. A escala, ela deriva, esse nome deriva do latim, quer dizer, escada, né? Então, ela começa numa determinada nota, que vai ser ela que vai dar nome para a minha escala, ela vai subindo ou descendo de degrau em degrau, né? Como a escada, e vai até a nota em que eu comecei. Então, se eu comecei em dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Essa é a escala de dó. Se eu tô em ré, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Escala de ré. Se eu tô em mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Escala de mi. E é claro que para eu ter tudo isso na minha cabeça, muito rápido, muito claro, eu tenho que praticar, né? Senão, não sai. Então, ó, vamos praticar? Agora eu quero que vocês toquem aí no instrumento de vocês a escala de dó. Vamos tocar junto, eu vou tocar junto com vocês, tá? Vamos partir lá do dó do meio do piano e a gente vai tocar bem devagarzinho. E a gente vai tocar cantando, tá bom? Então como é que vai ficar? Vou fazer mais devagar ainda, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aí pode respirar entre uma nota e outra, não precisa chegar com uma respiração só lá no final. Se ficar muito agudo cantar aqui, dá para cantar uma oitava abaixo também, não tem problema, tá bom? Então, ó, vamos lá comigo? Vamos fazer aqui, ó. Dó, ré, mi. Vamos tocar devagarzinho e cantar, tá? Então, vamos lá? 3 e foi. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E parei aí. Vamos mais uma vez? Para não dizer que foi sorte? Vamos lá? Lembrando que se ficar agudo aqui, pode fazer uma oitava abaixo, tá? Então, vamos lá, ó. 3 e 4.
Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E lembrando que aqui eu não estou buscando um som perfeito, o que eu estou buscando? Memorizar as notas e a estrutura da minha escala. Mas, Manu, o que isso vai me ajudar? Isso vai ajudar na sua afinação, na sua percepção auditiva, né? Então, assim, vale muito a pena tocar e cantar junto, combinado? Deu para me acompanhar? Deu para tocar a escala de Dó maior e cantar junto? Lembrando que na escala de Dó maior, tudo muito fácil, porque eu não tenho nenhuma alteração, certo? Tudo muito tranquilo, sem nenhum acidente. Os sustenidos e os bemóis, eles costumam ser chamados na música de acidente. Muito ruim, né? Porque aí a gente fica com aquela coisa de que é uma coisa ruim ter bemol ou ter sustenido, né? E não é, é uma coisa natural, da estrutura da música mesmo, certo? Deu para tocar e cantar? Ótimo, beleza. Então agora que a gente já tocou e cantou, já decorou a sonoridade da escala maior, já entendeu a estrutura, nós vamos montar algumas escalas, ou seja, a gente vai descobrir algumas escalas, certo? Então, ó, papel e caneta na mão, que agora vai ser necessário, tá bom? E a gente vai anotar, nós vamos montar a escala de Sol maior, certo? Então, eu vou escrever assim, ó, vou montar o esqueminha aqui para vocês entenderem. Sol, Lá, Si. O primeiro, escrever o nome das notas, né? Então, Sol, da escala de Sol maior. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Primeira coisa é isso. Anotem aí no papel com o papel e a caneta de vocês. Logo abaixo dos nomes, eu vou colocar os graus. Lembra que a gente põe os graus com os números? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logo abaixo, eu vou colocar aquele sisteminha, a fórmula, lembra? Que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Lembra? Então, eu vou colocar assim, ó, vou colocar abreviado, tá? O tom vai ser o T. E o semitom vai ser ST, tá bom? Tom, 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 semitom. Vai ficar assim. Então, eu tenho as notas da escala, os graus da escala e a minha estrutura de tom, tom, semitom da escala. Combinado? E aí, eu vou encontrar as notas lá no meu instrumento. Eu não vou mostrar agora com a câmera, porque eu quero forçar vocês a encontrarem sozinhos, tá bom? Aonde vai estar a alteração dessa escala. Eu só vou dizer que essa escala, a escala de Sol maior, ela tem uma nota alterada. E aí a gente vai ter que descobrir qual é essa nota. Vamos lá. Olha lá pro piano. Primeira coisa, vamos achar o Sol, né? Se eu não sei onde está o Sol, eu acho o Dó. Aí do Dó eu vou tocando até chegar no Sol, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Achei meu Sol. E aí do Sol em diante eu vou começar a tocar aquele esqueminha lá. Ó, de Sol para Lá eu tenho que ter um tom, certo? Então, de Sol para Lá eu tenho um tom. Ou seja, existe uma nota preta entre o Sol e o Lá? Tem? Sim ou não? Flávia tá me dizendo aqui, Si bemol. Não, não é Si bemol. É outra nota. Opa, já tem um espertinho que tá digitando aí. Então, ó, vamos por etapas, tá? De Sol para Lá, tenho um tom. Concorda comigo?
Tá. De lá para si, eu tenho que ter um tom também. Eu tenho um tom? Tenho, né? Tá. De si para dó, ou seja, do terceiro para o quarto grau, eu tenho que ter meio tom. Tem meio tom? Tem, né? De dó para ré, eu tenho que ter um tom, certo? Tem um tom? Tem, né? Tem o dó sustenido ali, né? Tá. Aí de ré para mi, eu tenho que ter um tom. Tem um tom de ré para mi? Tem, né? De mi para fá, eu tenho que ter um tom. Tem um tom? De mi para fá? Tem um tom aí? De mi para fá, tem um tom? Sim ou não? Não, não tenho, né? Então, o que eu faço para eu poder ter um tom de mi para fá? Eu vou ter que aumentar o fá. Vocês concordam comigo? O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar, então, fá sustenido. Vocês concordam comigo? Ó. E aí, de fá sustenido para sol, ou seja, do sétimo para o oitavo grau, eu tenho que ter meio tom. Do fá sustenido para sol tem meio tom? Tem. Não tem? Pois então. Aí eu encontrei a escala maior de sol. Qual que é a escala maior de sol? Na escala maior de sol, o meu fá, ele é sustenido. Então vamos tocar a escala maior de sol agora? Preparem o seu sol aí, né? Eu vou cantar uma oitava abaixo, porque aqui vai ficar muito agudo para mim também, tá? Então vamos lá, ó. Vamos tocar? Bem devagarzinho, né? Aqui, ó. Sol, lá, si, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, foi. Sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol. Mais uma vez, tocar uma oitava abaixo, tá? Mesma coisa, escalinha de sol. 1, 2, 3, 4. Sol, lá, si, do, ré, mi, fá, sol. E parei aí. E aí? Quem conseguiu? Quem conseguiu ir até o fim? Montar a escala, tocar a escala e cantar a escala de sol. Dá um ok para mim aí. E o que é muito bom a gente entender, assim, né? Não tem segredo nenhum, é matemática pura aqui, né? Se eu aplico essa fórmula, eu consigo montar qualquer escala maior, independente de onde eu tô, de onde eu parto, né? E é claro que dependendo de onde eu parto, se eu partir de Fá sustenido, por exemplo, eu vou ter que ter muito mais alterações. Vocês concordam comigo? Muito bem, tá todo mundo conseguindo. Ótimo. Então agora a gente vai montar uma outra escala. A gente vai montar uma escala de Fá. Então, para eu montar a escala de Fá, o que eu preciso? Eu preciso partir de Fá. Então, vamos encontrar o Fá? Primeira coisa, se eu não sei, não tenho muita familiaridade com o teclado ainda, o que eu faço? Acho o Pai e a Mãe, né? Acho o Dó. Aí do Dó eu vou tocando até o Fá. Dó, ré, mi, fá. Achei o Fá. Então eu vou tocar do Fá agora até o Fá, seguindo aquele esqueminha de tom, tom, certo? Combinado? Eu não vou mostrar o piano, tá, Dani, agora. Não vou mostrar porque vou forçar vocês a descobrir isso, tá? E aí, ai, que dedo que eu toco a nota? Não se preocupa com isso, nem que você toque com um dedo só, né? Nem que você vá com um dedinho só. O importante é conseguir acompanhar, tá bom? Então, primeira coisa, vocês acharam o Fá?
Todo mundo achou o Fá para eu poder continuar? Me dá um ok aí. Quem encontrou o Fá? As mensagens de vocês estão demorando um pouco para me chegar aqui. Todo mundo encontrou o Fá? Bom, então vamos lá. Lembra da regrinha? Vamos fazer a regrinha. Põe no papel, que fica mais fácil de visualizar primeiro, tá bom? A gente costuma fazer, eu gosto de fazer um esqueminha assim, ó, para ficar melhor ainda para visualizar. Isso vocês têm no material de PDF de vocês, tá bom? Mas deixa eu escrever aqui para mostrar para vocês, ó, rapidão como fica. Então eu ponho o nome das notas, né? Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Depois os graus. E depois onde eu tenho meio tom. Assim, ó. Consegue perceber? Porque aí eu sei exatamente onde eu preciso, né, daqueles meio tons. Então, eu tenho a escala, as notas da escala em cima, os graus e embaixo o sistema de tom, tom, semitom, aquela coisa toda. Então, vamos lá. Valendo. Fá para o Sol, tá certo? Tem um tom? Sol para o Lá, tá certo? Tem um tom? De Lá para Si, tá certo? Tem meio tom? E aí? Do terceiro para o quarto eu preciso meio tom, né? Do Lá para o Si tem que ter meio tom. Tem meio tom? Do Lá para o Si? Não, né? Não. E aí, o que eu faço para que eu consiga ter meio tom? Tem gente que já descobriu. O que eu faço para que eu tenha meio tom? Eu vou deixar o Si sustenido ou eu vou deixar o Si bemol para ter meio tom? Exatamente. Eu vou deixar o Si bemol. Vou tirar meio tom dele. Aí, ó, vai ficar tudo certo. Aí, do quarto para o quinto grau, eu tenho que ter um tom. Eu tenho um tom agora? Do Dó para o Ré, eu tenho um tom? Do Ré para o Mi, tem um tom? Do Mi para o Fá, que é o sétimo para o oitavo grau, né? Sétimo para o oitavo grau. Tem que ter meio tom. Tem meio tom aí? Tem, né? Então, qual é a alteração que eu tenho na escala de Fá maior? Tem uma alteração só, né? Qual é a alteração? Vocês já me disseram. Exatamente. Si bemol. Exatamente. Muito bem. Aí a Leide está me dizendo, estou perdida. Vou mostrar isso agora no meu teclado para vocês perceberem, tá? Vou mostrar a sequência que a gente fez aqui, para que vocês consigam entender bem. A Patrícia também está perdida, né? Calma aí, ó. Vou mostrar lá para vocês. Ó. Primeira coisa, a gente está fazendo escala de Fá maior. Então, o que eu preciso? Eu primeiro preciso achar meu Fá, certo? Então, ó, pai e mãe, né? Logo abaixo do pai à esquerda eu tenho Dó. Então, vou subir até encontrar o Fá, né? Dó, Ré, Mi, Fá. Achei o Fá. Então, a minha escala de Fá tem que ser de Fá, né? Fá, Sol,
lá, si, dó, ré, mi, fá. Então, esse espaço aqui, ó, de fá, fá, é onde está a minha escala de fá maior. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir se eu tenho aquela fórmula de tom, tom, semitom, né? Lembra? Tom, tom, lembra que a gente falou? Pois então, vamos lá. Então, ó, de Fá para Sol, eu tenho que ter um tom. Eu tenho um tom aqui? Eu tenho, porque, ó, meio tom mais meio, eu tenho um. Percebe? Então, de Fá para Sol tá certo. De Sol para Lá, eu tenho que ter um tom também. Tem um tom aqui? Tem, porque, ó, meio mais meio dá um. Agora, ó, de Lá para Si, segundo a fórmula, eu tenho que ter meio tom. Tem meio tom aqui? Não tem, porque, ó, meio mais meio dá um. Eu preciso de meio tom. Então, o que eu faço? Eu vou ter que diminuir esse Si aqui, ó. E aí, vira esse Si aqui, ó, o Si bemol. Aí eu consigo ter meio tom, ó, percebe? Agora, de Si para Dó, eu tenho que ter um tom. Tem um tom aqui? Tem, porque, ó, meio, né? A partir daqui, ó, meio mais meio me dá um. De Dó para Ré, eu tenho que ter um tom. Tem um tom? Tem, porque, ó, meio mais meio me dá um. De Ré para Mi, eu tenho que ter um tom. Eu tenho, porque, ó, meio mais meio me dá um. Agora, de Mi para Fá, eu tenho que ter meio tom. Tem meio tom aqui? Tem, porque eu não tenho nenhuma tecla preta aqui no meio, né? Então, tá certo. Então, se eu for tocar minha escala de Fá maior, vai ser Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Olha lá a sonoridade, ó, da escala maior. Percebe? Foi só isso que a gente fez. É matemática pura e absoluta. No começo parece que é meio complicado, né? Mas vocês vão ver que não é. Flávia está me dizendo, lembrar que a primeira e a última nota são iguais pode ajudar. Exatamente, você tem que lembrar que você vai partir de uma nota e você vai terminar exatamente na mesma nota, né? A escala é isso. Eu começo numa nota e termino exatamente na mesma nota, uma oitava acima, ou seja, eu passo 7 notas até chegar na oitava nota. Quando estou falando de oitava, eu estou falando disso. Então, vamos tocar agora e cantar a escala de Fá? Vou fazer ela mais baixa aqui, ó, tá? Então, vamos fazer devagarzinho? Tocar e cantar. E é legal a gente pensar em tocar e cantar com o nome real da nota. Então, se tem um Si bemol, eu vou cantar Si bemol. Se tem um Fá sustenido, eu vou cantar um Fá sustenido. Porque isso vai me ajudar a memorizar, tá bom? Então, ó, vamos aqui, ó, bem devagar, ó. 1, 2, 3, foi. Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. Mais uma vez. Vou fazer um pouquinho mais devagar. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, foi. Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. E parei aí. Deu? Foi? Aí a Renata tá me perguntando. Todas essas escalas têm que ter a mesma sonoridade de Dó maior, né? Sim, todas as escalas maiores. Porque se eu alterar qualquer coisa, se eu pensar em escala menor, escala cromática, escala dominante, aí já vai mudar, a sonoridade vai mudar. Porque vai mudar aquele sistema de tons e semitons, né? Dentro da escala. Mas independente, se eu tô na escala de Dó, na escala de Fá, na escala de Si bemol, a sonoridade que eu tenho é a mesma. As alturas são diferentes, mas a sonoridade é a mesma. Quer ver, ó? Ó, presta atenção, ó. Vou cantar tudo como se fosse Dó.
tá? Tudo como se fosse dó, mas eu vou mudando de escala, ó. Dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. 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 Percebe que as alturas mudaram, mas a estrutura não mudou, né? É a mesma coisa. Sempre tem isso daí. Entenderam? Quem tiver meio dúvida ainda, tá meio nebuloso ainda, fala, gente. Fala. Fábio tá dizendo que eu explico bem. Obrigada. É quem dá aula para criança aprende a explicar bem. Mas é muito simples. É a gente entender o que é meio tom e o que é tom. Isso é fundamental, né? Então, o meio tom ou semitom, que é a mesma coisa, é a menor distância. Então, é aquilo que eu mais tenho perto, certo? E o tom é quando eu junto dois semitons, dois meios, matemática, né? Então, já vai ter uma distância um pouquinho maior, certo? E aí, eu tenho que usar esse esquema de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, para ter a estrutura da escala maior. E aí, eu pego isso e coloco em qualquer lugar, em qualquer nota. Lembrando que a escala é a sequência das 7 notas, né? 7 notas é o ciclo, ou seja, eu passo por todas as notas que existem e termino na nota que eu comecei. Então, se eu comecei em dó, eu vou terminar em dó. Se eu comecei em fá, eu vou terminar em fá. E assim consecutivamente. Se eu comecei em fá sustenido, eu vou terminar em fá sustenido, obedecendo aquele sistema de tons e semitons que existe dentro da escala. Mas é isso. E aqui a gente fez somente a escala ascendente, ou seja, a gente só subiu. A gente poderia descer também. Então, do mesmo jeito que eu toco, vamos voltar lá para a escala de dó, que é mais fácil, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ah lá, eu subi, eu caminhei para os agudos. Eu toquei, cantei ascendentemente. Eu posso descer também. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Né? E eu posso subir e descer, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Essa é a escala maior de dó maior, subindo e descendo, certo? Ou seja, um degrau depois de outro degrau, obedecendo aquele sisteminha bem rígido, que é imutável na escala maior. Vai ser sempre igual, do mesmo jeitinho. Dúvidas? Perguntas? Pode dizer. Matemática pura essa parte, né? Matemática pura e absoluta. E aí, ó, vamos complicar um pouquinho mais? Um pouquinho mais? Porque, assim, o ideal, e no material de PDF de vocês, vocês vão ver que lá tem uma tarefinha no final, né? Que vocês irão fazer as escalas de Ré maior, Lá maior, Mi maior, Si maior, Fá sustenido maior, Dó sustenido maior, Sol sustenido maior, Ré sustenido maior, Lá sustenido maior, Fá maior, Si bemol maior, Mi bemol maior, Lá bemol maior, Ré bemol maior, Sol bemol maior e Dó bemol maior. Aí vocês vão ler tudo isso e vão dizer, minha Nossa Senhora, meu Deus, a Manu que é a minha ruína, né? Não é.
é que todas essas escalas correspondem a todos os tons que eu tenho, né? Todos os tons que existem no planeta são esses que eu acabei de falar agora. Então, se eu consigo montar as escalas de todos esses tons, acaba o segredo para mim, né? Acaba o mistério. É claro que, de repente, a minha cabeça, logo no início, ela não vai funcionar assim tão rápido, né? Mas depois eu consigo decorar isso, tá, gente? Se vocês tocarem, cantarem do jeitinho que a gente está fazendo aqui, escreverem, é importante escrever, tá? E não é escrever no computador, não, é escrever à mão mesmo, tá? Você vai acabar decorando todos os acidentes de todas as escalas. E isso é muito importante, porque se eu quero criar o meu próprio vocalize, por exemplo, eu tenho que me basear na escala. Todos os vocalizes que a gente fez até hoje foram baseados na escala, né? Se eu quero montar, eu quero tocar acordes para fazer uma música, eu tenho que saber escala, porque se eu não sei escala, eu não sei formação de acorde, né? Não sei como montar um acorde. Quais são as notas do acorde? Um acorde maior, um acorde menor, como é que é? Eu não sei, se eu não sei escala, né? Que mais que é muito importante também a gente saber escala, né? Quando eu canto escala, a minha percepção auditiva, ela fica infinitamente maior e melhor, e consequentemente a minha afinação vira outra, né? Eu posso tocar, por exemplo, dar uma nota lá, já tem uma escala maior, ó. E aí, o que acontece quando eu tenho essa facilidade? O que me proporciona? Além de uma afinação muito melhor, mudar as coisas de tom não vai ser mistério para mim. Ouvir uma melodia uma, duas vezes e memorizar não vai ser mistério para mim, porque tudo em música parte da base das escalas, né? Ter isso na mão é maravilhoso, assim, é uma ferramenta incrível, tá bom? Então vamos lá? Vamos fazer mais uma escalinha? Vamos fazer mais uma escalinha. A gente vai fazer a escala de si bemol maior. Uau! Quando eu falo em si bemol maior, eu já estou dizendo que a primeira nota da escala, o si bemol, é uma nota alterada, né? Ou seja, não vai ser aquela notinha branca, vai ser uma notinha preta. Vamos achar o si bemol? Então, ó, será que eu mostro? Não vou mostrar. Vou fazer vocês acharem o si bemol. Primeiro passo, sigam os passos. Acha o pai e a mãe. Que é? Achou o pai e a mãe? Acha o dó. Lembra que o dó tá logo abaixo do pai? Aqui tá o dó. Achou o dó? Então vamos achar o si? Então, ó, sobe lá na escala de dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Achei o si. Si. Só que essa nota aqui é uma nota branca, não é? O si? Então, só que eu não quero a escala de si. Eu quero a escala de si bemol. O que eu faço para achar o si bemol? Eu aumento meio tom ou eu diminuo meio tom? Escrevam para mim. Eu aumento ou eu diminuo? Eu subo ou eu desço? Escrevam para Moá, please. Nossa, as mensagens de vocês não estão me chegando, é isso mesmo? Diminui, né? Diminui. Então, se eu diminuo meio tom, o que vai acontecer? Ela vai ficar pretinha. Vocês concordam comigo? Vou mostrar. Ó, tirei aqui. Então, vamos lá. Ó. O que eu fiz, né? Achei, ó, pai e a mãe, dó maior. Subi a escala, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Só que eu quero si bemol. Se eu venho pra cá, ó, eu tenho si sustenido ou dó, né? Eu não quero si bemol. Então, o que eu faço? Tiro meio tom. Pronto. Achei o meu si bemol, ok? Aí, eu quero que eu começar em si bemol e terminar em si bemol. Lembra a escala, a sequência de 7?
Então, vamos fazer nessa sequência, ó. Si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si bemol. Então, achei o meu espaço. Aí eu vou seguir aquele esqueminha de tom, tom, semitom, tom, tom, certo? E aí eu não vou falar mais nada, eu vou deixar que você, junto com o seu piano virtual, com o seu teclado, descubra quais são as alterações da escala de si bemol. E lembrando que si bemol e lá sustenido, como o Marcos acabou de digitar aqui, é a mesma nota, mas eu não estou falando da escala de lá sustenido, eu estou falando da escala de si bemol. Então, a gente vai pensar tudo bemol. Não existe assim, na escala de si bemol eu tenho dó sustenido, não. Na escala dos bemóis eu só tenho bemóis. Na escala dos sustenidos eu só tenho sustenidos, combinado? Então, ó, bora lá. Segue o esqueminha, tá bom? De tom, tom, semitom. E escreve aqui para mim quais são as alterações. Eu não vou dizer nada. Eu só vou dizer que na escala de si bemol eu tenho 2 alterações. Então pode ir. Vou dar um tempinho para vocês. 2 minutinhos. E aí, quais são as 2 alterações? Escrevam as notas para mim. Quais são as 2 alterações da escala de si bemol maior? A Ana está dizendo, eu vou usar esse negócio com os meus alunos. Sim, é muito bom usar. Tá, então tem aqui, ó, Marcelo, Flávia, Renata, já entenderam aí quais são. Quem dá mais? Quem dá mais? Não vale ler o comentário dos amigos, hein? Descubram quais são as alterações. E lembrando, né, que se eu tô numa escala bemol, se eu tô em si bemol, lá bemol, ré bemol, eu não vou escrever ré bemol e fá sustenido, é tudo bemol. E se eu tô numa que tenha sustenido, então vai virar tudo sustenido, né? Tá. Isso. E aí, Leide, que era o pessoal que estava meio perdido. Quem mais? Mônica. Tinha mais. Patrícia. Deu para entender? Estão conseguindo acompanhar? E aí, realmente, Cogu, Marcos, Renata, Flávia, né? Marcelo, vocês descobriram exatamente. Na escala de Fá maior, eu tenho o Si bemol e o Mi bemol. E aí vai ser sempre assim, na escala de Si bemol, certo? Vamos tocar e cantar agora a escala de Si bemol? Então agora eu vou mostrar para vocês, ó. Tá? Nossa, é um arranjo, né? Eu pensei até em fazer essa transmissão pelo Google Hangout, que aí eu conseguiria compartilhar minha tela, né, com vocês. Mas com medo de não deu para testar e saber se ia funcionar ou não, achei melhor fazer por aqui mesmo. Ó, então, ó, si bemol, certo?
Vou tocar e vou cantar e depois a gente faz junto, ó. Si bemol, dó, ré, mi bemol, fá, sol, lá, si bemol. Vamos comigo? Tocar e cantar. Eu vou usar um dedo só para ficar fácil de visualizar. 1, 2, 3, foi. Si bemol, dó, ré, mi bemol, fá, sol, lá, si bemol. Opa, mais uma vez. 3 e 4. Si bemol, dó, ré, mi bemol, fá, sol, lá, si bemol. E aí encontrei a escala de si bemol, certo? Tá russo, Leide. A gente vai tirar dúvidas depois, tá bom? Assiste de novo, pega o pianinho, faz de novo. E aí, gente, todas as escalas que estão lá no material de PDF, vocês vão ter que montar todas elas para mim, tá bom? E aí, do jeitinho que eu coloquei lá no exemplo, e aí vocês vão fazer isso num material, num arquivo de Word, né? E vão postar como comentários lá do post, que eu vou deixar aqui, da tarefa da aula de hoje. Então, a tarefa é montar todas as escalas. Eu vou conferir as escalas para ver se vocês conseguiram realmente fazer direitinho, né? Montar direitinho, escrever direitinho. E o importante não é só montar. O importante é você descobrir, né, conseguir montar, mas também cantar, também executar, sobe, desce, usa o nome das notas, escreve. Se eu não tenho a sequência das notas na minha cabeça, né, como aqui, por exemplo, que a gente partiu de si, né, quando tá em dó é mais fácil, né, quando eu saio de dó a coisa começa a pegar um pouquinho. Se eu não tenho isso pronto, escreve, toca e olhando no papel e lendo, tá bom? Porque assim você vai conseguir memorizar. Se eu não consigo tocar e olhar ao mesmo tempo, pega e eu tenho um instrumento, põe em durex com o nome das notas. Pelo menos as notas brancas, né? Não é o mais indicado, mas sim, você pode marcar as notas, né? Eu não sei se existe algum aplicativo em que mostre o nome das notas que você está tocando, ou algum teclado virtual que mostre as notas que você está tocando. Se a gente descobrir, se qualquer um de vocês descobrirem, por favor, postem aqui, compartilhem com os amigos, né? Você pode usar, para ter certeza se você está fazendo certo, o afinador. Então, usa o piano virtual e usa o afinador junto, porque aí você tem certeza de que você está tocando a nota certa, né? Então, hoje a gente tem toda a tecnologia a nosso dispor, né? Você pode, por exemplo, usar o seu computador para usar o piano e o seu celular, o afinador. Existem afinadores hoje, apps, são gratuitos, são levíssimos, né? O Cifra Club tem um mesmo, que quando você tocar a nota, ele vai dar lá se você está tocando a nota certa, né? Então, todas essas coisas, elas ajudam a gente. E se ficar com dúvida, volta aqui, vê de novo, me chama que vai ter post aqui. Então, olha, Manu, não entendi isso, não estou conseguindo achar aquilo, tá bom? E sim, é muita informação para a gente conseguir absorver tudo assim. É por isso que tem que fazer exercício. E é por isso que tem que fazer exercício no papel também, tá bom? Senão, não vai fixar, certo? Tá, e aí a Leide está dizendo aqui uma coisa importante, né? Eu sei a sequência, só não sei quando sobe ou quando desce no teclado. Olha, isso é muito simples da gente saber, tá bom? Quando eu subo, eu estou pensando em caminhar em direção à minha direita, tá? Quando eu estou caminhando em direção à minha direita, eu estou subindo. Quando eu estou caminhando em direção à minha esquerda, eu estou descendo, tá bom?
Então, se eu tô em dó, vamos voltar lá, ó. Pega o instrumento, olha para ele. Se eu tô em dó e eu quero subir para dó sustenido, porque o sustenido sobe e o bemol desce, lembra? Lembra disso? Então, se eu quero subir, eu quero dó sustenido, aonde vai estar essa nota? Ela vai ser a próxima nota à minha direita, né? Caminhando para a direita. Se eu quero bemolizá-lo, ou seja, se eu quero descer, eu vou caminhar para onde? Para a esquerda, tá bom? Então, pensa nisso. E aí, Dani tá pedindo para eu mostrar a minha anotação novamente. Vai ter lá no material de PDF de vocês, tá? Que eu já vou disponibilizar já. Terminando essa live aqui, eu ponho lá. E aí vai ficar muito fácil, vocês sigam aquela tabelinha que tá lá e monta toda a escala, certo? Eu fiz isso muito, tá? E deu certo, ó, tá vendo? Mais dúvidas ainda sobre essa parte da teoria? O que é bemol, o que é sustenido, por que aparece, o que é meio tom, o que é um tom? Por favor, fala agora, que agora é a hora da gente tirar as nossas dúvidas para a gente poder dar os últimos recadinhos para vocês sobre o nosso curso. Tá. Aí a Leide está me perguntando, só que na escala do si bemol foi para a direita ou foi para a esquerda? Eu entendi qual é a sua dúvida, Leide. É assim, ó. Quando eu penso em fazer a escala, o que causou confusão na sua cabeça foi isso, que eu falei de ascendente e descendente, né? Quando eu penso em fazer a escala, eu tenho que partir de uma nota e chegar na mesma nota de novo. Só que eu não vou fazer isso caminhando para baixo, inicialmente. Eu vou fazer isso pensando para cima. Então, se eu tenho dó, por exemplo, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Percebe que os números aqui na minha mão, eles aumentaram e não diminuíram, né? Por quê? Porque eu vou pensar em montar a minha escala partindo de uma nota, subindo 7 notas e chegando na oitava, que é a repetição da primeira nota, que é a nota que dá o nome à minha escala, certo? Aí em si bemol, você perguntou, mas foi para a direita ou foi para a esquerda? Primeiro a gente achou o si, certo? Eu achei o si natural. Só que eu não quero a escala de si natural, eu quero a escala de si bemol. Então, onde está o meu si bemol? Lembra que o bemol a gente desce, a gente cai? É por isso que primeiro a gente caiu para eu achar a nota que dá nome à escala, para eu achar a nota que eu tinha que montar a escala. E depois a gente subiu, encontrou lá todas as notas até o si e onde estavam os seus acidentes, entendeu? Ou ainda ficou confuso? Renata, eu já tinha uma pequena noção, mas você está sistematizando. Tem que sistematizar, e é simples, tá? Tá, Marcos está me perguntando, toda nota terminada em I, a seguinte é um semitom, mi, si, não pensa assim, tá? Não pense assim, porque, por exemplo, de dó sustenido para ré eu tenho meio tom, de ré para ré sustenido eu tenho meio tom, e nada termina em I, certo? Tá, tom e semitom, Patrícia está me perguntando, tá? Semitom é a menor distância que eu tenho entre uma nota e outra. Então, pensa na escada, pensa nos degraus, certo? É como se eu tivesse degrauzinhos pequenos entre os degraus grandes. É como arquibancada. Vocês já foram em teatro de arena ou em estádio de futebol, que tem arquibancada grande, né? Circo, por exemplo, tem a arquibancada grande, que são aqueles degraus grandes, e tem uns degrauzinhos menores, para que você não tenha que dar aquele passão enorme para subir no degrau, né? Esses degrauzinhos menores, eles são os nossos meio tons, certo? É a menor distância que existe entre uma nota e outra. E
tom é a soma de 2 semitons, ou seja, eu pego meio mais meio, quanto me dá? 1. Matemática, né? Laranja, se eu tenho uma laranja inteira, eu corto no meio, eu fico com o quê? Com 2 metades, né? É a mesma coisa, o tom é a mesma coisa. O tom são 2 metades, quando se juntam. Visualmente falando, isso no instrumento, a gente percebe assim, ó. Deixa eu botar aqui para você de novo, para a gente ver. Visualmente falando, ó. Se eu for tocando nota por nota, sem pular nenhuma nota, eu vou caminhar sempre em semitons, ó. Semitom, 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 semitom. Percebe? Aqui eu tô sempre caminhando, ó, na menor porção, né? Eu tô dando saltos muito pequenininhos, é o menor salto que eu posso dar. Daqui, entre aqui já não tem mais nada. Você concorda comigo? Né? Então, ó, se eu for tocar todas as notas sem pular nenhuma, eu tô sempre caminhando, ó, em semitons. Independente se eu tô subindo ou se eu tô descendo, certo? Agora, se eu for caminhar entre tons, o que acontece? Eu já vou ter que somar meio mais meio. Então, ó, eu partir daqui, certo? Meio mais meio me dá 1. Então, percebe? Ó, daqui até aqui, eu tenho 1. Daqui até aqui, eu tenho meio, tenho um semitom. Ah, mas e se você tivesse numa nota diferente? Vamos pegar uma nota diferente? Ó, aqui. Vou partir daqui. Daqui para cá, ó, que é a menor porção, ó, não tem como ser menos que isso. É semitom, meio tom. Agora, daqui para cá, ó, eu já tenho uma soma, percebe? Ó? Meio mais meio. Eu tenho 1. Então, daqui para cá, eu tenho 1. Percebe? Deu para entender a diferença entre semitom e tom? Mais alguém com dúvida? Diga! Leide, mesmo não entendi, não entendi. Entendeu agora ou não entendeu? Ficou dúvida ainda? Né? E aí, por isso que precisa de ter um instrumento, sabe? Por isso que a gente precisa ter um instrumento, olhar para ele, sentir, tocar, porque isso vai ficando mais claro, né? Aí a Dani tá perguntando, não conta a nota de partida, né? Não conta a nota de partida porque ali você já tá, né? Ali você já tá. A gente vai para o próximo degrau, sempre pensar no próximo degrau, sem contar onde você já está, né? Muito boa pergunta. Entendeu? Ótimo. Mais alguma dúvida? Pode falar. Mais alguma dúvida? E aí, ó, lembrando, vai ter logo agora após o encerramento dessa live, eu vou deixar para vocês 2 posts, um com material de PDF, para que vocês leiam, revejam e façam as escalas. Vou deixar um outro post para que vocês postem lá nos comentários o material de Word que vocês vão fazer, escrevendo todas as escalinhas, né? E vai devagar, escreve a escala, canta, né? É importante, gente, cantar. É importante cantar. Muito importante cantar, certo? E também vou deixar um post para as dúvidas, né? Eu não entendi direito. Fala de novo, né? A gente faz vídeo pelo celular, enfim, a gente vai dar um jeito de tirar a dúvida, né? Mas é importante botar a mão na massa, que vocês vão ver que a hora que botar a mão na massa, algumas dúvidas vão surgir. Sobretudo quando eu tenho escalas com muitas alterações, né? Mas se eu seguir o sisteminha, não tem como falhar, eu tenho todas as escalas maiores. A gente... Marcelo está me perguntando aqui, para memorizar demora muito? Depende do quanto você vai estudar. Eu memorizei tudo isso em uma semana, porque eu precisava fazer a prova lá em Tatuí, eu não tinha isso muito bem na minha cabeça, eu estudei uma semana e memorizei. Mas aí eu estudei,
né? De verdade, bastante. Então, aí depende do tempo que você tem. E você não precisa ter tudo isso memorizado. Se você tiver uma tabelinha com tudo isso escrito, né, já vai ajudar bastante. Mas a sonoridade é importante que você tenha bem registrado na sua cabeça. Então, se eu der uma nota para você, independente da nota, você conseguir cantar a partir dessa nota uma escala maior, é coisa linda para cantora, é cantor de verdade, né? Voltando, nós estamos próximos ao nosso encontro, né, presencial, hoje é dia 26, nosso encontro é dia 27, ou seja, a gente tem um mês só até lá. Nós conseguimos um desconto com o hotel aqui, né, em Araraquara. Eu fiz o post aqui, deixei lá para que vocês mandassem o e-mail para a Dani. A Dani está vendo isso para mim, então ela que vai direcionar vocês sobre essa questão da reserva e todas essas coisas, tá bom? Vai pensando, para você que vai vir para o encontro presencial, qual música você vai querer apresentar para a gente, porque a gente vai ter uma audição dos alunos, não vou forçar ninguém a nada, né? Quem falar, eu vou, mas eu não quero cantar. Ou eu nem vou porque eu vou ter que cantar, né? Acontece, né? Não vou forçar quem fala assim, eu não quero cantar, tudo bem, eu vou entender, mas eu vou ficar bem triste, porque eu acho que seria maravilhoso se todo mundo pudesse vir e cantar, né? Vai pensando já na música, tá bom? Porque como isso vai ser tocado ao vivo e vocês vão ser acompanhados, já vai pensando na música, já vai pensando na tonalidade da música, no tom bonitinho da música, que a gente vai voltar a falar desse assunto em breve, tá bom? É isso, meus queridos. Bons estudos para vocês. A semana que vem a gente está aqui de novo no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, com mais um pouquinho de teoria. Aí a gente vai entrar em cifra, tá bom? Espero que a aula tenha sido útil, espero que vocês saiam daqui um pouquinho mais clareados do que chegaram, né? Com um pouquinho de bagagem a mais. A gente vai se falando, certo? Boa noite, ó. Bom descanso para vocês.